Criai em mim um coração que seja puro. 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 Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. À medida que o tempo da Quaresma vai chegando no seu final, torna-se cada vez mais iminente a paixão do Senhor. Portanto, este mistério da paixão e da morte de Jesus, ele enche toda a liturgia quaresmal, ele enche a espiritualidade da Igreja nestes dias que antecedem a sua celebração, a celebração solene deste mistério. E como ouvimos no Evangelho, é o próprio Jesus que nos fala da paixão, é o próprio Jesus que nos fala já a respeito da sua morte, a respeito da sua glorificação, através do evangelista João. Jesus anuncia assim paixão, morte e nas entrelinhas também a ressurreição, como este mistério da sua glorificação, como o mistério da sua obediência à vontade do Pai. E isso é provocado pelo diálogo pedido por alguns gregos que estão desejosos de ver Jesus, que primeiro falam com Filipe, para depois ter acesso a Jesus. E a presença deles, de um outro povo, de uma outra nação, parece inclusive substituir a presença dos judeus, aos quais Jesus veio para falar em primeiro lugar, mas não acolheram a palavra de Jesus e, de modo decidido, acabaram se afastando de Jesus. Mas não só se afastaram de Jesus, como estão tramando a morte de Jesus, porque Jesus acabou se revelando um verdadeiro incômodo para os seus negócios, sobretudo os chefes, os sacerdotes, que estavam tratando a religiosidade, a religião, o culto a Deus, como um verdadeiro negócio, devido à influência que tinham sobre o povo. Não aceitam que Jesus é o Messias, veem que Jesus está se tornando um grande incômodo, começam a tramar a morte de Jesus, pensando que, matando Jesus, iriam calar a sua voz, iriam fazer com que o Evangelho que Jesus está tecendo fosse silenciado de alguma forma. Mas a gente sabe que a morte de Jesus não silenciou sua voz, pelo contrário, seu sangue derramado foi o fermento necessário para que sua voz continuasse ecoando até os confins da terra. Jesus, nesse diálogo, naquilo que nós escutamos, segundo o Evangelho de João, ele declara-se como o Salvador de toda a humanidade. Essa declaração está presente nas palavras dele, que diz que é chegada a hora em que o Filho será glorificado. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só. Mas se morrer, ele vai produzir muito fruto. Jesus é glorificado por meio da morte na cruz, que aqui mesmo ele compara com a morte do grão de trigo, ou seja, a semente plantada precisa deixar de ser semente para dar vida a novas espigas. Está aqui o sentido do grão de trigo que cai e morre, que cai na terra e morre para produzir muitos frutos. Da morte de Jesus
Com efeito, surgirão novos frutos. A morte de Jesus fará surgir um novo dia. A morte de Jesus fará nascer um novo povo de Deus, que acolherá no seu seio não só uma raça, como o povo de Israel, o povo eleito por Deus na antiguidade, achava que somente eles eram dignos de ter esse título, de ser o povo do Senhor. Esse novo povo de Deus, que nasce do sacrifício de Cristo na cruz, acolhe em seu seio gregos e judeus. Acolhe no seu seio homens e mulheres de todas as nações, de todas as raças e línguas, todos os povos, todas as nações, a humanidade inteira, em cada uma das gerações que vieram antes e que vêm depois do sacrifício de Cristo na cruz, são igualmente por Jesus Cristo salvos, são igualmente por Jesus Cristo remidos. Jesus sabe disso e por isso ele vê aproximar-se a hora da cruz com alegria. Ele vai entregar a sua vida voluntariamente. Embora aqueles que tramam a morte de Jesus pensem que eles que estão fazendo esse movimento acontecer, mas tudo está debaixo da graça de Deus, tudo está sob o olhar de Deus. E Jesus voluntariamente se entrega na cruz, e essa entrega voluntária, apesar da dor humana, apesar da agonia que ele sofre, como nos lembra inclusive São Paulo na carta aos Hebreus, na segunda leitura da missa, é uma entrega feita na alegria, é uma entrega feita na generosidade, porque é necessário que ele se entregue para que os povos e as nações tenham essa vida nova que brotará da sua cruz e da sua ressurreição. Mas ao mesmo tempo que o Cristo faz essa entrega com alegria e na generosidade, a sua humanidade experimenta o horror, ao ponto de Jesus dizer: a minha alma está perturbada, mas o que eu direi, Pai, salva-me desta hora? Ou no alto da agonia do Getsemane, o pedido de Jesus, mas um pedido consciente de que a vontade de Deus precisa se realizar. Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Mas, no entanto, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É também o diálogo que Jesus tem com esses homens gregos no Evangelho, uma clara antecipação dos gemidos do Getsemane, quando até mesmo antes de dizer essas palavras ao Pai, ele afirma aos discípulos: a minha alma está numa tristeza profunda, a minha alma está numa tristeza de morte. Essas palavras vindas dos lábios de Jesus dá-nos a entender a crua realidade da paixão do Filho de Deus, que, como verdadeiro homem, experimentou todo o amargor, não só da paixão, bem como da morte. Jesus, Filho de Deus, experimentou a morte na sua humanidade, experimentou o sofrimento infligido a ele na sua paixão, na sua humanidade. Não pensemos nós que, por ser Jesus, o Filho de Deus, ele foi isento da dor, porque não foi. Ele suportou tudo aquilo como um homem e não recusou nada daquilo que lhe foi oferecido de modo tão cruel, porque ao vir a este mundo, ele assumiu a nossa fraqueza, assumiu a nossa carne, justamente para ele oferecer ao Pai a sua carne em sacrifício expiatório e ensinar-nos também o sentido e o valor do sofrimento que, quando chega na nossa vida, devia ser oferecido a Deus também como sacrifício. Jesus é tão consciente disso que ele afirma: é para isso, é para a paixão, para o sofrimento,
para a morte na cruz, que eu cheguei a essa hora. A voz de Jesus, a consciência de Jesus, responde o próprio Pai do céu, que confirma a hora da paixão como a hora da glorificação. E como Jesus afirma de modo categórico no Evangelho, quando ele for elevado na cruz, ele atrairá para si todos os olhares, ele atrairá para si todos os homens e mulheres, e ao mesmo tempo dará ao Pai a máxima glória que se pode dar, que nenhum de nós é capaz de dar na mesma proporção e intensidade que Jesus, preso na cruz e morre na cruz, por nós, por amor de nós, pela nossa salvação, mas também para a maior glória de Deus. Na segunda leitura da missa, São Paulo retoma esse tema da paixão, trazendo para nós uma face muito humana daquilo que ele chama das angústias de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo diz que enquanto Jesus vivia os seus dias nessa terra, ele ofereceu ao Pai súplicas e orações com fortes gemidos e lágrimas. O apóstolo faz uma clara alusão aos gemidos da agonia de Jesus no Getsemane. São Paulo faz também uma clara alusão ao grito do Calvário: meu Deus, por que me abandonastes? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Jesus é filho, mas o Pai não poupa, porque o entregou para a salvação do mundo, como a gente ouvia no Evangelho do domingo passado. Deus nos deu o seu Filho, não para que o mundo seja condenado, mas para que o mundo seja salvo por ele. E Jesus, Filho, aceita voluntariamente a vontade do Pai, aprendendo a obediência pelos sofrimentos. Sendo Filho de Deus, sendo, portanto, Deus como Pai, Jesus não tinha nenhuma necessidade de passar pela morte. Jesus não tinha nenhuma necessidade de passar pela realidade do sofrimento. Jesus não precisava obedecer através do sofrimento, como nos diz São Paulo na carta aos Hebreus. Mas ele abraçou a ambos. Ele abraçou o sofrimento, ele abraçou a morte. E o porquê que Jesus faz isso, São Paulo também nos disse na segunda leitura, a fim de se tornar causa de salvação eterna para todos aqueles que viessem a lhe obedecer. A paixão de nosso Senhor revela assim com a máxima eloquência a sublimidade do amor do Pai e de Cristo por nós. Revela para nós a grandeza desse amor, que não poupa nenhum filho, para que, crendo no Filho, para que, obedecendo o Filho, nós sejamos também alcançados por essa salvação, sejamos envolvidos nessa realidade de amor. Revela-nos a paixão de nosso Senhor, que para nós sermos salvos por aquele que consumou o sacrifício da obediência na morte de cruz, nós devemos obedecer. Obedecer a Deus, obedecer a palavra, obedecer o sacrifício de Cristo na cruz, fazendo exatamente aquilo que Ele nos pediu quando Ele nos ensinava o Evangelho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por esse extremo e sublime sacrifício, nosso Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote, porque Ele reconcilia no próprio sangue a nós, homens e mulheres, pecadores, desobedientes, com Deus o Pai. Pelo próprio sangue, Jesus devolve a comunhão perdida por conta do nosso pecado. Pelo seu próprio sangue,
Jesus nos devolve o acesso direto ao coração de Deus. E ele estabelece assim, de modo definitivo, aquela nova aliança da qual o profeta Jeremias nos falava na primeira leitura da missa. Por essa aliança definitiva e nova no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos renovados no nosso íntimo. A lei de Deus, a palavra de Deus, não é mais uma lei externa, impressa em tábuas de pedra, mas uma lei interior, uma lei escrita no nosso coração. E a tinta usada para inscrever essa lei, a palavra de Deus em nosso coração, em nossa vida, foi o amor de Deus Pai, que nos deu o seu Filho, foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz por nós, para a nossa salvação. Pela paixão de Cristo, com efeito, vieram os dias nos quais Deus havia dito, através do profeta: colocarei em vós a minha lei, gravarei ela em vossos corações, perdoarei todas as vossas faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. E diante deste mistério que nos envolve, que nos salva, que nos faz sentirmos profundamente amados por Deus, nós não temos outra coisa senão agradecer. Agradecer a Deus Pai, onipotente e eterno, por nos ter dado o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como Salvador do gênero humano, como Salvador da nossa vida. Nesse tempo de Quaresma, nós nos preparamos, através do jejum, da oração, da penitência, para celebrarmos essencialmente isso: o mistério da nossa fé, o mistério da nossa salvação, a celebração da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Diante dele, estamos hoje cheios de gratidão, diante dele devemos estar nessa semana maior da nossa fé que se aproxima, igualmente cheios de gratidão, porque nós iremos renovar sobre nós o dia da nossa redenção, o dia da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, quando, por amor de nós, entregou-se livremente aos suplícios da cruz, obedecendo até a morte. Passou pela morte, ressuscitou no terceiro dia, para que nós tivéssemos vida e não qualquer vida, mas essa vida nova que somente Ele pode nos dar. Então, o nosso desejo, ao agradecer a Deus Pai por tamanho mistério, é que o nosso coração esteja, no mínimo, purificado nestes dias santos, para que a gente possa suplicar uma vez mais a Deus Pai, pelo mistério da cruz de seu Filho, que Ele nos salve da realidade do pecado, que pelo amor da paixão do seu Filho, Ele nos revista com vestes novas, símbolo do nosso batismo, para que nós sejamos luz nesse mundo, como é o desejo de Cristo. Só podemos ser luz nesse mundo porque o Senhor ressuscitou. E antes de ressuscitar, Ele passou pelo caminho da paixão e morte, caminho esse que nós também devemos trilhar, porque aqui nesse mistério se revela a maior caridade de todos os tempos, a caridade do Cristo que se doa, sem nada pedir. E é exatamente por isso, porque Ele nada pede, que nós somos tão gratos por termos sido envolvidos neste mistério. A Ele seja o louvor, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.